apresentar o servo de Deus. Glorioso Deus e eterno Pai, muito obrigado, meu Deus, por mais um dia que o Senhor tem nos dado, um privilégio de estarmos na Tua casa, na Tua presença. Quando viemos nessa noite a cercar a mesa, comemorarmos, Senhor, estamos aqui ensaiando para aquele grande dia, quando estaremos, meu Deus, frente a frente com o Senhor, quando cearemos contigo, quando estaremos contigo para sempre, Pai. E assim nessa noite, meu Deus, dispensa dos altos céus uma palavra, meu Deus, que venha direto do teu coração, meu Deus amado, aos nossos corações, e que o teu ungido, o anjo desta igreja, seja um instrumento, seja, meu Deus amado, aquele a qual o Senhor há de utilizar nessa noite para falar conosco, para se comunicar conosco. É o que nós te pedimos nessa noite, meu Deus, e pela fé nós já te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Sou da igreja com a paz do Senhor. Vamos fazer a leitura aqui, Romanos capítulo 4. E nós vamos ler o versículo 17, versículo 18. Nosso último culto de Santa Ceia. E desejo trazer uma palavra de fé, em nome de Jesus. Romanos capítulo 4, versículo 17 e o versículo 18. Nós vamos ler junto o que está aqui no telão. E logo após eu vou fazer a leitura nessa Bíblia que eu uso, que eu acho ela muito boa. Amém? Vou contar até 3 e nós vamos fazer a leitura aqui. 1, 2, 3. Amém? Podem sentar. Eu vou ler aqui, que é uma tradução boa, ela até explica mais o nosso entendimento. Eu vou falar sobre a fé que nós devemos usar a nossa palavra pela fé na palavra de Deus para trazer à existência aquilo que já tem sido estabelecido de Deus para nós pela sua palavra. Então eu posso falhar até na minha palavra, mas o nosso Deus, o que Ele fala, Ele assim faz acontecer. E essa tradução diz assim: chamamos Abraão de pai, não porque Deus lhe tenha dado atenção por ter vivido como um santo, mas porque Deus agiu em Abraão quando ele não era ninguém. Não é o que lemos nas Escrituras que Deus diz a Abraão: farei de você pai de muitos povos. Abraão foi primeiro chamado de pai e depois se tornou pai, porque ousou acreditar que Deus faria o que somente Deus poderia fazer: levantar os mortos para a vida e com uma palavra trazer algo à existência. A partir do nada, não havia esperança, mas Abraão creu, decidido a viver, não na base do que sabia que era incapaz de fazer, mas no que Deus disse o que faria. Assim foi feito pai de uma multidão de povos. O próprio Deus declarou: você terá uma grande família, a Abraão. Isso aí está lá em Gênesis capítulo 17, quando Deus chama Abraão e ele diz para ele: olha, a partir de hoje, numa aplicação pessoal para nós, se perguntarem o teu nome, tu não vai dizer mais que o teu nome é Abrão,
mas tu vai falar agora, a partir de hoje, o teu nome é Abraão. E perguntarem pela sua esposa, da mesma maneira, tu vai dizer que não é Sarai, mas vai ser Sara. Porque a partir daí, o que eu já tenho dito ao teu respeito, teu nome será mudado. Quando te chamar de Abraão, porque tu vai ser pai de uma multidão. Então, por isso que nessa passagem que eu li aqui, nessa Bíblia que eu uso, ele foi chamado de pai antes mesmo do seu filho Isaque nascer. E diz aqui que trouxe com a sua palavra a existência, algo que não se podia ver e nem ele poderia fazer. E aqui diz assim, que ainda Abraão era incapaz e ele não era ninguém. Mas Deus, eu vou fazer de ti pai de multidões. Ele já está com 99 anos. A sua esposa já, com a idade, já cessou os tempos de mulher. Então ele não poderia fazer mais nada. Mas para as coisas acontecer e nascer um filho que daria o nome de Isaque, que significa no hebraico sorriso. Diga, eu vou trazer sorriso na tua casa. Primeiro tu tem que aceitar algo na existência. Tu serás chamado já de pai antes de ser pai. Nós muitas vezes, nós temos uma dificuldade, nós abraçamos essa fé, nós vivemos essa fé, mas muitas vezes as nossas palavras traz a existência, aquilo que não é da vontade de Deus, não de maneira incrédula, mas desfazendo aquilo que Deus já estabeleceu. Então, quando Deus nos salvou pela sua Bíblia Sagrada, pela sua palavra, que é fiel e verdadeira, Ele vai nos fazer uma nova pessoa, e nós seremos vaso, instrumento em suas mãos. E aonde nós colocar os nossos pés, será diferente. Ele está dizendo, olha Abraão, na tua casa não tem sorriso, não tem alegria. Porque uma casa sem criança, imagine como é. Mas o que traz uma criança para uma casa? Só que Deus está falando para um homem de 99 anos, que tem uma esposa que já tinha cessado o seu período de gerar filhos. E tanto quando Deus vem para falar com ela, ela sorri. E o anjo pergunta por que ela está sorrindo. E ela já está com o nome dela trocado, ela já é agora Sara, que vai ser princesa não só de Abraão, mas vai ser princesa de multidões. Agora Abraão não é um pai exaltado, agora ele é um pai de multidões. E ele começa a dizer assim, e tu sai para fora, olha para as estrelas, começa a contar, assim será numerosa a tua descendência na terra. Deus está falando isso para um homem que já está avançado em idade, que é impossível disso acontecer. Que é o que eu quero trazer essa aplicação para nós hoje. Nós estamos vivendo praticamente um final do ano. E muitos de nós vivemos aquilo que foi colocado a existência na nossa mente. Aquilo que você disse que algo ia acontecer, você está vivendo o que você está falando, que você falou. Porque diz em provérbio, o homem é aquilo que ele pensa, aquilo que ele estabelece. E tem outros versículos, outras passagens, vou mencionar aqui, mas que nós possamos desfazer palavras que trouxe resultados desagradáveis, e nós vamos trazer novamente para dentro dessa casa, para dentro da nossa família, o sorriso novamente. Nós vamos declarar em nome de Jesus, aquilo que você acha que é impossível de acontecer, já não tem mais como acontecer, porque é impossível, falta poucos dias para terminar o ano, para terminar, cessar esse período no ciclo de vida nosso. Mas se você falar, trazer à existência, aquilo que está estabelecido na Bíblia Sagrada, ao seu respeito, e você passar a ser pai, antes de ter comportamento e atitude de pai, antes de ser pai, você pode se preparar, que você vai ver aquilo que você está trazendo à existência, essa palavra.
Então, em nome de Jesus, no momento da nossa oração, que nós possamos dizer coisas boas, principalmente ao nosso próprio respeito. Você não pode trazer na sua mente aquilo que alguém possa falar, ou que alguém possa dizer de você, e nem o seu próprio pensamento você possa falar. Você tem que trazer à existência aquilo que Deus diz, aquilo que Deus tem profetizado, aquilo que Deus tem dito a teu respeito. Aí você vai passar a viver, porque a palavra vai viver dentro de nós, e tudo aquilo que você falar vai passar a existir. Não estou falando palavras mágicas, estou falando palavras bíblicas, palavras profetizadas a nosso respeito, desde o ventre da nossa mãe, diz a Bíblia Sagrada. Antes de eu nascer, o Senhor já tinha dito algo a nosso respeito. E Deus disse isso para Jeremias: Jeremias, antes de tu nascer, eu já te escolhi para ser o quê? Profeta. Diga para o seu irmão: antes de você nascer, Deus já tinha estabelecido de te fazer um adorador de Deus, um servo de Deus. Amém? É isso que Deus estabeleceu quando Deus te permitiu que você tivesse vida. Deus não te permitiu para ficar longe dele. Por isso que nós estamos hoje cercando a mesa do Senhor, porque esse é o propósito de Deus. Nós ter comunhão com os irmãos, e nós ter comunhão com Deus, e uma fé que muito breve nós vamos se assentar à mesa do Senhor e vamos cear com Ele para todo sempre lá. Se você, não somente você vai dizer, eu me vejo lá no céu, você vai viver aqui na terra como já tivesse lá no céu, porque quando a morte vier, o arrebatamento vier, vai confirmar a tua existência na terra, o que você é. Porque se você não tiver fé e viver uma vida aqui na terra, não se vendo no céu, você não será comprometido com Deus. O seu comportamento não será um comportamento de comunhão na Santa Ceia. Não teremos paz uns com os outros, não teremos paz com Deus. Por isso que isso aqui é um momento solene para trazer à nossa memória que isso que está acontecendo aqui vai acontecer no céu. Então vou trazer a existência já hoje, que lá no céu eu quero ver cada um dos irmãos todos juntos, sentados à mesa, participando da ceia do Senhor. Mas para isso nós temos que estar em comunhão aqui hoje, uma realidade, uma simplicidade, um amor, um perdão, uma reconciliação em paz. Então isso eu trago à existência nesse momento solene, mas eu estou me vendo já sentado nas mansões celestiais com o nosso Deus. Por isso que nós somos crentes. Esse aqui não é um memorial só para mostrar que nós estamos em comunhão, que eu vou participar do pão, eu vou participar do vinho. Por isso que a Bíblia Sagrada vai dizer: examine um homem a si mesmo. Porque eu tenho que participar do pão, mas o meu coração tem que estar em paz com todo mundo. Porque eu vou participar do pão, mas a existência não está, o meu coração com o meu irmão não vai estar no céu. Porque até a oração sacerdotal de Deus, se nós queremos ser abençoados, ele diz: perdoe teu irmão. Então por isso que a Santa Ceia é um memorial para trazer existência aqui na terra. Quando nós cercamos a mesa, é uma confirmação que nós vamos cercar a mesa do Senhor com Ele na eternidade. E isso que é trazer existência. Segundo, quando Deus falou em Gênesis capítulo 1, tudo foi a palavra dele: haja luz e houve luz. Primeiro ele falou, depois aconteceu. Você olha para Davi, quando ele vai lutar com Golias, ele disse: olha, eu vou te matar e vou cortar a tua cabeça. Antes dele lutar com Golias, ele falou e foi lutar, e assim aconteceu. Tem pessoas que vai orar e dizem assim: eu vou orar, mas eu já sei que não vai acontecer. Isso vai ser a realidade na sua vida. Mas se você determinar: eu vou lutar, eu vou guerrear em jejum e oração, mas eu vou ver a resposta dessa oração, isso vai acontecer. Quando eu era novo convertido, contava uma história, não sei se é verdade, que uma irmã dobrou o joelho, orou. Quando se levantou,
Ela disse: eu sabia que não ia acontecer. Para que orou? Davi está dizendo assim: olha, Golias, eu vou te matar hoje. Mas por quê? Deus vai te entregar na minha mão, eu vou te matar, vou cortar a tua cabeça, vou deixar o teu corpo ficar aqui na terra para as aves. Ele disse o que ia acontecer. E quando ele matou Golias, o que é que ele fez? Cortou a cabeça e deixou o corpo dele lá. Nós somos crentes, mas nós somos muitos incrédulos, muitas vezes. Eu sempre gosto de repetir uma falha própria minha, não falha dos irmãos. Quando eu participei de um concurso, um amigo meu, não com a fé minha, não chamando ele de incrédulo, ele disse: nós dois vamos passar. Como tu é crente, tu vai ficar na minha frente e eu vou ser o próximo a ser classificado. Como eu vi o tamanho da dimensão da concorrência, eu digo: rapaz, muito difícil nós conseguir. Ele disse: não, nós vamos conseguir, estou te falando. Pode fazer a prova e nós vamos ser os aprovados. Eu disse: será? Ele disse assim: já que tu está duvidando, nós dois vamos passar. Só que o primeiro nome vai ser o meu, depois vai ser o teu. E assim aconteceu. Ele trouxe à existência algo que Deus já tinha determinado ao meu respeito, para me passar naquele concurso, só que eu não queria trazer mais. Eu tive a graça de Deus, de um amigo meu, não crente, não com tanta fé, de assim: tu vai passar, e assim aconteceu. O que é que você tem trazido à existência, a respeito, quando você começa a ouvir a respeito do irmão? O que acontece no final do ano? Porque muitos... tem uma experiência para quem vai estar nos ouvindo. Muitos dirigentes que são novos, ele tem dificuldade quando chega no final do ano, porque ele começa a ouvir histórias dizendo assim: acabou o tempo do dirigente, fulano de tal não quer mais ele. Aí ele traz à existência essa palavra. Mas toda vez que eu ouço isso, eu trago uma existência, uma palavra que Deus tem dito a meu respeito, dizendo assim: aonde tu chegar, a igreja vai crescer, a igreja vai prosperar, e eu vou fazer a igreja ser abençoada. Eu trago isso, a existência que é do tempo eterno. Mas se eu olhar pelo que estão falando, vai trazer miséria, desgraça, tristeza. Quando eu ouço alguém, isso aí é vivência de muitos anos. Aí, um exemplo, presbítero, eu uso o nome dele, que é bem próximo de mim. Eu começo a dizer, ele é testemunha disso. Durante todo esse ano, eu não estou dizendo, que eu já disse para ele 2 vezes, agora recentemente, quando eu ligo para ti, o que é que eu digo para ti? Que tu é o melhor presbítero da igreja de Castanhal. Eu estou dizendo isso aqui, é uma coisa que eu pratico. Fiz 2 ligações para ele, aí ele: diga lá, meu chefe. Diga: Pai do Senhor, o Senhor é o melhor presbítero que tem em Castanhal. Por isso que a congregação do Caiçara 1 cresce e prospera. Eu não falo isso para o Senhor? Falei durante todos esses meses, eu não estou falando agora, né? Porque é isso que eu quero trazer à existência. Então eu vou dizer: o círculo de oração do Caiçara 1 é o melhor que tem. Mulheres abençoadas, que serão usadas, profetiza do Senhor, de oração. É isso que eu estou profetizando, já esperando outro dia acontecer. Agora, se eu disser: não dá, não presta, está todo mundo arrebentado, e eu digo: mas é coisa boa, está para vir. Então eu vou trazer à existência aquilo que está na palavra. O que diz na palavra do Senhor? A porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Então não adianta você orar, jejuar, cresce, meu Deus, a igreja, salva a alma, jejua, mas eu começo a dizer: que auxiliares são esses? Que membros são esses? Que congregados são esses? E eu começo a desfazer tudo que tem dito a respeito, e começo a trazer a existência que Deus tem escrito ao teu respeito. Amém? Só outro exemplo para nós. Uma mulher que teve o seu filho, aquela que procurou um profeta, o profeta perguntou assim: vai bem a tua casa? O que é que ela disse?
Como é que estava a casa dela? O filho estava. Quando veio o ajudante do profeta e o próprio esposo dela, por que tu vai importunar o profeta nessa hora? O que está acontecendo? Ela disse para o esposo dela, vai tudo bem. Ela vai chegando perto do profeta, vem um Geazi e pergunta ao mano do profeta, vai bem a tua casa? Ela disse, vai tudo bem. Ela disse algo que já estava morto dentro de casa. Então, quando perguntar, como foi esse ano? Eu já estou olhando para o próximo ano. De como foi o Caiçara? Muito bom e vai ser melhor. Eu estou trazendo aquilo que Deus tem dito a respeito da igreja. Uma igreja que cresce, uma igreja que prospera, uma igreja que vai ser abençoada, que vai salvar almas, vai ser usado por Deus, milagres, prodígios, vai prosperar. É isso que as pessoas têm que aprender, não é palavra mágica, é o que está escrito a respeito da igreja na terra. Então, enquanto existir igreja, nenhuma palavra, nenhuma maldição vai prosperar contra a igreja do Senhor. Deus vai fazer a igreja prosperar. Então, antes de falar com o profeta, ela já disse que seria. Eu estava perguntando aqui para o presbítero e o Sandro, a passagem da mulher do fluxo de sangue. Está em Mateus 9, né? E Lucas 8, vice-versa, um desses dois capítulos. O que é que a mulher disse? Uma mulher 12 anos perdendo sangue, uma mulher que estava fraca, uma mulher que não conseguia mais andar. Agora imagina andar no meio de uma multidão. Ela disse o seguinte, tão somente eu tocar na veste dele, eu serei o quê? Curado. Quando ela tocou, primeiro ela o quê? Falou. Quando ela tocou, o que aconteceu? Foi curado. Sabe por que muito crente não é abençoado? Porque ora muito. Não é errado orar. Mas você primeiro tem que falar. E você vai orar. Isso está em Marcos, se eu não me engano, no capítulo 11. Que ele diz o seguinte, se disser ao monte, ergue e vai para o outro lado. Ele está mandando orar? Não. Ele está mandando o quê? Dar ordem. Depois que ele dá ordem, ele vai dizer o seguinte, se tu orar e crendo, vai acontecer. Tem gente que tem muitas horas de oração, irmão. Ora demais, jejua demais, faz sacrifício demais. Não está errado. Mas não adianta orar, jejuar e a boca não vigiar. Tem gente que acaba de vir para uma santa ceia, Deus falou comigo muito forte. Quando chega na casa, fala muito forte ao contrário. Meu Deus, para que eu vim para casa? Era para mim ter ficado no culto. Está ao contrário, irmão. A pessoa tem que estar bem em casa para vir para a igreja. Quem não tem Jesus pode vir, que Deus faz a igreja um lugar, um ambiente agradável para a sua vida. Tem pessoas que dizem assim, rapaz, o dia, eu já estou sentindo que esse dia vai ser péssimo. O que é que vai acontecer nesse dia? Vai ser péssimo. Tem pessoas que dizem assim, eu estou cansado desse trabalho. O que é que vai acontecer com desse trabalho? Vai ser dispensado. O pessoal diz, vida que eu tenho depois que eu me casei. O que vai acontecer nesse casamento? Separação. Foi só eu ser crente, a minha vida desandou. Vai acontecer o que com ele? Vai desandar. Eu estou vendo que a minha solução é sair do Caiçara 1. Vai resolver sua vida? Não. Por quê? Porque a questão é aonde você está. Aonde você está, aonde Jesus chegava, não era Jesus que mudava, era os demônios que se mudavam. Então quem tem que sair da igreja não é eu, não é você,
é o opositor à igreja do Senhor, que se chama principado, potestade, dominadores e força do mal. Então, se você quer orar para a igreja crescer, não ore dizendo assim: levanta os pés, Senhor, nessa casa, fulano, levanta os pés. Ei, irmão, o primeiro que vai ser levantado é o nosso. A casa é casa de adoradores, que adora a Deus em espírito e em verdade, que tem poder para profetizar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você vai se congregar, você vai se alegrar, mas no dia que você se levantar da sua casa e dizer assim: eu só vou hoje porque é para a Santa Ceia, se prepare que você vai vir para a igreja só na Santa Ceia. Eu só vou hoje porque o culto é do departamento que eu faço parte. Você vai vir só para o culto do seu departamento, porque você está trazendo a existência, isso. O melhor culto que tem para mim é o culto das irmãs do círculo de oração. Se prepare que os outros cultos você não vai vir. Por que a pessoa não gosta de doutrina? Porque ele diz assim: não tem mensagem. Se prepare que a comida que é colocada não serve para você. Então, tudo que você traz à existência vai acontecer na sua vida. Mas traga na existência o que está escrito na sua palavra. Para encerrar, a filha de Jairo morre, vai atrás de Jesus e disseram assim: olha, não importuna mais o mestre, a tua filha já está morta. O que é que Jesus faz quando chega lá na casa? Jesus diz assim: o que estava uma realidade, qual era a realidade? Uma filha morta. Mas o que foi que Jesus disse? Ela não está morta, ela está o quê? Dormindo. E eu vou o quê? Acordar ela. Quando Jesus chega na sala, vamos dizer assim, tem um bocado de pessoas chorando, porque as pessoas choram, gostam de chorar, não é pelo sentimento. Tem pessoas que gostam de chorar quando tem morte na casa de alguém. E esses planteadores eram pagos para chorar. Aonde tinha um velório, eles iam: me paga que eu choro. Então tem gente que gosta de chorar só na desgraça dos outros. Aí quando Jesus entra, diz assim: tira todo esse choro mentiroso aí tudinho, tira tudinho. Eu vou entrar sozinho, porque a menina não está morta, a menina está dormindo. O que eles fizeram de Jesus? Sorriram de Jesus. Agora Jesus, irmão, Jesus, eles acharam graça dele. Agora imagine eu dizer algo para vocês que Deus vai fazer aqui. Mas eu posso dizer algo para causar um sorriso bem grande, de não acreditar, mas vai acreditar. Diga algo aí, Sandro, que tu quer que aconteça, que faz eu sorrir duvidando de ti. Diz alguma coisa que tu quer ser. Eu vou achar graça para acontecer. Entendeu? É assim. As pessoas dizem: tu não vai vencer, tu não vai conseguir, tu não tem mentalidade para isso, tu não tem estrutura para isso. Cuidado se tu crescer, cuidado se tu prosperar. Já vi muitos crentes se desviar, já vi muitos crentes e começar a ter isso, aquilo, sair. Olha, fica andando de pé mesmo, fica mesmo te arrastando, porque é dessa maneira que serve a Deus. Porque se tu melhorar, olha, já vi muitos se desviar da casa do Senhor, e a igreja tudo em miséria. Eu não tenho nada, quem critica quando eu prego que Deus quer abençoar, mas eu não mudo, eu profetizo, eu abençoo, e a igreja vai ser abençoada. Agora, muita gente não é abençoada porque não acredita. Eu já cansei de pregar, irmão, e eu descer, os irmãos disseram: muito bonito, pastor, sua mensagem, mas eu não acredito que vai acontecer. Então não vai acontecer, porque na tua mentalidade, na tua existência, é miséria, é pobreza. Então te acostuma com isso. Só pede para Deus não se desviar. Mas eu estou dizendo para você que é isso? Não. Eu estou dizendo na Bíblia Sagrada que você vai emprestar e não pedir emprestado. Você vai ser cabeça e não cauda. O inimigo vai vir contra você um caminho, mas por 7 caminhos fugirá. Se Deus é por nós, eu posso todas as coisas. E isso é a palavra que eu trago à existência, irmão. A irmã Cristina não está aqui,
Mas ela é uma mulher que fez eu visualizar uma igreja que eu queria como ela fosse. Rapaz. Não acreditava não, né? Tu viu como é bom falar coisa boa? Eu vou beber até uma água agora. Mas rapaz. Como é? Não, eu não bebo água, mas eu me espantei agora, eu bebi. Amém. Irmão, imagine assim você deitando na sua cama, olhando para a esposa ou para o esposo, e você disser assim: eu trago à existência tudo de bom de Deus na vida desse homem, na vida dessa mulher. Aí você vai entrar em quê? Em guerra, e vai acontecer. Agora a pessoa faz ao contrário. Orou, jejuou, madrugada levantou. Cabra mole, preguiçoso, incrédulo. Acabou com a tua oração, irmão. Deus quer primeiro diga assim: homem forte, valoroso, não há outro igual. Bem-aventurada sou eu em ter casado contigo, homem de Deus, labareda de fogo, profeta, granada do Senhor. Aí ore e diga. Acho que nem o pessoal da feira do troca-troca, eu sei que isso não acontecer, irmão. Acontece. Mas a gente diz tudo ao contrário. Aí vai dobrar o joelho, o homem vai dobrar o joelho e diz assim: Senhor, tu sabe o quanto eu pelejo nessa casa. Se não fosse eu orando, meu Deus, essa mulher não quer nada, meu Pai, tem misericórdia. Senhor, faça alguma coisa que eu não suporto. Eu estou fazendo, estou te preparando e te levando. Sempre é assim, irmão. Não é experiência, que eu não tive experiência de morte. Mas sempre Deus leva sempre os mais crentes. E eu tenho para mim que essas pessoas fizeram essa oração. Porque eu já fui em velório com a minha esposa, ela me indaga, diz assim: por que Deus levou ele e aquele não? Eu digo, foi alguma resposta de oração. Quem quer trazer a existência assim, Senhor, eu não suporto mais, me prepara, me leva. Maravilha, irmão. Deus vai te levar para o céu e bem rápido. Mas diga: Senhor, eu quero ser, e eu vou ser, meu Deus, que o Senhor tem profetizado ao meu respeito, coisas grandes e maravilhosas. Você começa a trazer: eu serei, você mesmo tem que ser dito ao teu respeito, porque tem gente que chega perto de mim assim: para ter um homem de Deus, pensa no homem de fé, que eu me inspiro em ti, mas eu, tão pequenininho, vai ficar pequenininho mesmo, porque você não quer receber nenhuma palavra de bênção. Ah, irmão, como tem uma bênção, irmã, como a senhora canta bem, como o senhor canta bem, como eu queria pregar igual o Senhor. Ah, irmã, se tu não queira viver como eu vivo, passa a luta, porque está trazendo isso. A pessoa está profetizando que a pessoa é uma bênção, é ruim, então fica ruim. Presbítero, o Senhor é uma bênção, você vai dizer o que para mim? Vai ser melhor. Pronto. Tem gente que diz assim: eu não gosto nem que diga coisa boa para mim, porque eu já sei que o demônio vai operar. Meu Deus, confia só no demônio que opera. Quando disser uma coisa boa para mim, eu digo: vai acontecer mais 2, mais 3, mais 4, eu serei mais abençoado. Por isso que a pessoa diz assim: irmão, tu é abençoado? Eu digo: sou. Tu ganha quanto? Se é 10, eu digo 30, 40, 60, assim que eu vou ser, irmão. Mas a pessoa só traz a existência a morte. Jesus olhou para uma figueira e disse assim: tu vai secar, tu não vai dar mais nenhum fruto. No outro dia não tinha nenhum. Tem irmão que diz assim: esse para o ano não vai dar nada aqui, esse vai ser um trabalho para a igreja. Por isso que eu quero desfazer toda a palavra que foi dita a respeito dessa igreja,
da sua casa, da sua família, da sua vida. Eu profetizo que a família do Caixaraon, membros e congregados que se congregam aqui, serão mais usados, serão mais abençoados, maravilhosamente a cada dia que Deus dá nesse lugar. Amém? Pensa numa igreja que é unida, pensa numa igreja que faz missões. É isso que eu vou trazer à existência a respeito da sua vida. Que Deus possa nos abençoar. Amém? Diga para o seu irmão: eu profetizo na tua vida e trago à existência tudo do tempo eterno a respeito para a tua vida. Tu é bênção do Senhor, tu é vaso do Senhor, tu é instrumento do Senhor. Tu e tua casa serão usados maravilhosamente e poderosamente a cada dia nesse lugar. Amém? Esse negócio de a família fulano de tal que é trabalhosa, acabou as famílias trabalhosas. Nós vamos dar trabalho para o diabo, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Vamos abrir aí em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 em diante. Nós vamos ler tudo junto aqui no telão. Os irmãos acompanhem na sua Bíblia, mas que puder ler, leia. Nós vamos ler até o versículo 32. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 até o versículo 32. Vamos contar até 3, vamos ler. 1, 2, 3. Partiu e disse: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Faço isto em memória de mim. De uma forma, depois de cear, tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Faço isto sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre pão e beber deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, aquele que comeu o pão, bebeu o cálice do Senhor indignamente, está culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, comando bom e beba do cálice. Os que comem e bebem, vem discernir o corpo do Senhor. Come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar, seríamos quando, porém, julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Amém? Os irmãos que precisam de oração, pedir perdão, venham aqui na frente. Eu já falei para o presbítero orar por mim, pelo santo.